Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma viagem pelas páginas mais bizarras e fascinantes da história. Hoje vamos falar sobre um conflito que pode soar como piada, mas aconteceu de verdade. Preparem-se para a história da Grande Guerra das Emas de 1932. Sim, você ouviu direito. Em 1932, o exército australiano travou uma guerra. E o adversário? Milhares de emas, aquelas aves grandes e velozes nativas da Austrália. É uma das derrotas militares mais inusitadas e hilárias já registradas. Esse evento inacreditável aconteceu no oeste da Austrália e se tornou um exemplo perfeito de como a natureza, às vezes, tem um senso de humor peculiar e pode surpreender e até humilhar as forças militares mais preparadas. É uma história de resiliência animal e de um plano humano que deu muito, mas muito errado. Para entender essa loucura, precisamos voltar um pouco no tempo, para o período pós-Primeira Guerra Mundial. Após o conflito, muitos veteranos australianos receberam terras para cultivar. Era uma forma de agradecimento e de reintegrá-los à vida civil. O plano era promissor: transformar vastas áreas em campos de trigo, garantindo prosperidade e impulsionando o desenvolvimento agrícola do país. Com as promessas do governo, os veteranos se dedicaram a construir suas vidas nessas novas fronteiras. Eles sonhavam com colheitas abundantes e um futuro tranquilo. A expectativa era de que o esforço de guerra daria lugar à paz e à fartura, impulsionando a economia rural. Mas a natureza tinha outros planos para essa região recém-colonizada. Eram planos que incluíam bicadas e pegadas rápidas. Acontece que essas terras férteis eram também o lar de uma população enorme de emas. Com a expansão das plantações de trigo, cerca de 20 mil dessas aves curiosas migraram para as novas fazendas dos veteranos. Para elas, era um verdadeiro banquete. As emas, em bandos gigantescos, começaram a destruir as plantações de trigo em uma escala assustadora, causando prejuízos imensos aos fazendeiros. Elas não só comiam os grãos, mas também pisoteavam e abriam caminho. Essa destruição ainda permitia que outros animais, como coelhos, entrassem nas propriedades, agravando o problema. Os fazendeiros, que já enfrentavam as dificuldades de uma terra nova e os desafios econômicos da época, ficaram desesperados. Suas colheitas, seu sustento e suas esperanças estavam sendo dizimados por essas aves imponentes. Eles clamaram por ajuda, e seus apelos chegaram até o governo australiano. Diante da gravidade da situação e da pressão dos fazendeiros, o governo australiano tomou uma decisão que hoje soa completamente surreal. Eles decidiram enviar o exército para combater as emas. A ideia era realizar uma operação militar para controlar a população das aves. O Major G.P. W. Meredith foi encarregado de liderar essa missão inusitada. Ele e suas tropas foram equipados com metralhadoras Lewis, armas poderosas e eficazes para a época. Não era pouca coisa. Para a missão, foram disponibilizados nada menos que 10 mil cartuchos de munição. A expectativa inicial, tanto do governo quanto dos soldados, era de um massacre fácil e rápido das aves. Afinal, como um bando de pássaros poderia resistir a um exército moderno e bem armado? No entanto, a realidade da batalha que se seguiu foi um desastre completo para o exército. As emas se mostraram adversárias muito mais desafiadoras do que qualquer um poderia imaginar. Elas eram incrivelmente rápidas, atingindo velocidades de até 50 km por hora. Além da velocidade, as emas eram ágeis e táticas. Quando avistavam os soldados ou ouviam o barulho das metralhadoras, elas se dispersavam em pequenos grupos, dificultando enormemente a mira dos atiradores. Não era um alvo fácil, como se pensava. Muitos soldados relataram que as aves pareciam ter um sexto sentido para desviar das balas, fazendo zigue-zagues imprevisíveis. Após dias de tentativas, a frustração era evidente. Pouquíssimas emas foram abatidas, apesar do gasto de milhares de munições. Era uma carnificina de balas, mas não de aves. O Major Meredith, determinado a cumprir a missão, tentou diversas táticas. Em um momento de desespero, ele chegou a montar uma metralhadora em um caminhão, esperando que a mobilidade ajudasse a encurralar as aves. A intenção era boa, mas a execução foi um fracasso. O terreno acidentado e as emas, que pareciam zombar dos soldados com sua velocidade e agilidade, frustraram todos os esforços. O caminhão tinha dificuldades para navegar pela paisagem irregular, e o atirador não conseguia mirar efetivamente enquanto a máquina balançava. As emas simplesmente corriam mais rápido e se espalhavam.
O mais irônico e humilhante era que muitas vezes as emas pareciam ignorar completamente os soldados e os tiros, continuando a comer tranquilamente o trigo. Elas agiam como se os humanos fossem apenas um incômodo temporário em seu banquete. A disciplina militar estava sendo testada por aves. A história dessa guerra se espalhou, e os relatos dos soldados eram dignos de um roteiro de comédia. Um oficial chegou a reportar que, com a resistência e astúcia demonstradas pelas emas, se a Austrália pudesse ter essas aves como força militar, ela poderia enfrentar qualquer exército do mundo. Após semanas de humilhação, com pouquíssimo sucesso e um gasto absurdo de munição, o governo finalmente percebeu o ridículo da situação. Eles ordenaram a retirada das tropas. A missão, tão promissora no papel, foi oficialmente um fracasso monumental. As emas, sem disparar um único tiro ou sequer entender que estavam em uma guerra, foram declaradas as vencedoras incontestáveis desse conflito insólito. O exército australiano havia sido derrotado por aves. É uma mancha engraçada, mas inegável na história militar. No final das contas, qual foi a solução para o problema das emas? Não foram metralhadoras ou táticas militares complexas. Anos depois, a resposta veio na forma de cercas mais robustas e bem construídas. Simples e eficaz. A Grande Guerra das Emas de 1932 permanece como um exemplo hilário e instrutivo da resiliência da natureza e da ironia da história. Ela nos lembra que, às vezes, a melhor abordagem não é a força bruta, mas a adaptação e a inteligência para lidar com os desafios. Essa história nos faz rir, mas também nos faz pensar sobre a nossa relação com o meio ambiente e as criaturas que nele habitam. As emas nos ensinaram que a natureza sempre encontra um jeito, e que subestimar um adversário, por menor que pareça, pode levar a uma derrota surpreendente. E assim as emas viveram felizes para sempre em seus campos de trigo. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível e divertida lição de história. Até a próxima!